Meu nome é Edin, como vocês podem ver aí na tela, e eu sou professor de Sociologia da Religião no programa de pós-graduação em Ciência da Religião da PUC de São Paulo, e estudo basicamente entre vários assuntos que eu tenho interesse particular. Um deles é o estudo das religiões ou das igrejas evangélicas, incluindo aí os protestantes pentecostais. Na aula de hoje, eu gostaria de abordar uma problemática que me foi apresentada e me foi solicitada a respeito dessa relação entre evangélicos e movimentos sociais, evangélicos na periferia e o impacto que isso tem sobre os movimentos sociais, e uma questão que é fundamental, que a gente tem encontrado com muita frequência entre lideranças de partido, lideranças de movimentos sociais, é o que fazer, né, com essa quantidade de igrejas evangélicas que nós encontramos. E eu vou ler um texto aqui para a gente poder otimizar o nosso tempo. E só um segundo, aqui está. Vou ler um texto para a gente otimizar o tempo, tá bom? Bom, é isso daí. Vamos falar sobre, portanto, as igrejas evangélicas e os movimentos sociais. As igrejas, tanto as evangélicas como a Igreja Católica, são conservadoras em temáticas relacionadas ao comportamento, em especial sobre temas relativos à moral sexual. Esse conservadorismo tende a acompanhar o pensamento médio da população. Por isso, é um engano pensarmos que essas igrejas poderão vir a abraçar, no curto prazo, pautas mais liberais defendidas por movimentos feministas ou pela comunidade LGBT. As lideranças dos movimentos sociais discutem questões relacionadas ao aborto e aos direitos LGBT em viés político. As lideranças religiosas discutem esses temas em viés moral e religioso. Onde está o campo comum entre ambos? Não está na política e nem na religião, mas no campo dos afetos. A dessacralização dessas questões, ou seja, abstraí-las do campo religioso, não significa que devam ser politizadas. No que diz respeito às igrejas evangélicas, é um equívoco tratar esses assuntos como pauta política. Não será por este caminho que se ganhará a confiança, o coração e as mentes dos evangélicos. Quando se põe sobre a mesa esse debate, os evangélicos vão entendê-lo como um apelo para optar entre aliar-se a um movimento político, de um lado, e fazer a vontade de Deus, de outro. Nestes termos, não tenham dúvida de que a opção será desfavorável aos movimentos que lutam por esses direitos. Há e sempre houve líderes evangélicos e comunidades evangélicas mais sensíveis e receptivas às lutas pelos direitos reprodutivos e de identidade de gênero. Inclusive, há comunidades evangélicas, chamadas de igrejas inclusivas, que se definem por essas questões, mas elas não representam o pensamento médio da população evangélica. Em outras pautas, como o direito à saúde, à educação, à moradia, ao transporte, os evangélicos não estão muito distantes em relação aos movimentos que se organizam em torno desses direitos. E é possível encontrar muitos evangélicos em movimentos e organizações como o MST,
movimentos ligados à melhoria dos bairros e vários outros. Essas pautas não carregam o peso de uma interpretação religiosa. Elas são o que são, e não há nenhuma palavra na Bíblia que se contraponha de forma clara e evidente ao engajamento nessas lutas. A adesão dos evangélicos a essas pautas vai depender muito mais da força do movimento e do contexto em que eles acontecem, do que de uma predisposição religiosa baseada em leituras bíblicas. Sobre a teologia da prosperidade, que uma outra questão que volta e meia surge nesse tipo de discussão. A teologia da prosperidade é uma teologia que tem grande aceitação em ambientes onde as ideias neoliberais estão mais difundidas e arraigadas. É a teologia que fundamenta as ações das igrejas neopentecostais, várias igrejas pentecostais e mesmo algumas igrejas protestantes, que é um conjunto de protestantes, pentecostais e neopentecostais. A gente abarca tudo na palavra evangélico. A teologia da prosperidade é a expressão teológica de uma religião de salvação. Pode parecer paradoxal, mas a religiosidade baseada nessa teologia é uma religiosidade de negação do mundo, como todas as religiões que propõem alguma espécie de salvação. O mundo negado é o mundo da miséria, e a salvação passa pela posição assumida pelo indivíduo na batalha diária, que é a expressão de outra batalha que acontece no campo espiritual. A ação do crente fiel neste mundo adquire sentido para si justamente pela orientação teleológica, ou a orientação final, imprimida por uma ética religiosa de negação. O crente neopentecostal tem forças para lutar porque ele sabe que não pertence àquele mundo em que vive. O mundo das promessas é de gozo e usufruto. Essa é a base da teologia da prosperidade, que é uma teologia que propugna por um usufruto da graça de Deus aqui e agora, e não numa vida pós-morte ou alguma coisa do gênero. Quer dizer, você é herdeiro das promessas de Deus para vivê-las neste mundo. E a tua ação, portanto, vai ser dirigida e orientada para este mundo, na perspectiva desta teologia. Na teologia da prosperidade, as promessas de gozo e usufruto da graça de Deus é para este momento agora. No sentido estrito, a ética religiosa neopentecostal é uma ética revolucionária, tanto quanto é revolucionária toda ação sectária, que é isso que, na verdade, no campo da sociologia, não estou falando especificamente no campo religioso, mas no campo da sociologia, toda seita ela propugna por uma ética de comportamento de rejeição do mundo. O mundo é mau, o mundo, para usar uma expressão da Bíblia, o mundo jaz no maligno e, portanto, todo membro da seita rejeita o mundo. Essa é uma definição ou uma conceituação bastante simplificada da ideia de seita para a sociologia, baseado lá em autores como Weber, Treut e outros. Mas, enfim, é essa característica de rejeição do mundo que deposita nas costas do indivíduo o peso da responsabilidade pela sua própria salvação e se expressa na teologia da prosperidade, segundo a qual o seu posicionamento numa batalha espiritual vai, por fim, determinar a eficácia da salvação. Quer dizer, a tua salvação, na verdade, depende da posição que você toma na grande batalha no campo espiritual entre Deus e o diabo. Esse aspecto meritocrático individual está presente na cultura contemporânea, que dá suporte à defesa de um Estado minimalista no campo da educação, da saúde, da segurança. O laissez-faire neoliberal encontra na ética neopentecostal ancorada na teologia da prosperidade
e toda a retórica em torno do empreendedorismo pessoal uma fonte de legitimação e plausibilidade. A ação no mundo, seja visando a riqueza, seja visando a mera sobrevivência, é, antes de tudo, uma ação orientada pela finalidade da salvação. O neopentecostalismo compôs com elementos de religiões disponíveis uma outra estrutura de convicções que encontrou no terreno arado e adubado pelo neoliberalismo as condições necessárias para a sua emergência e expansão. Enquanto isso, e ao mesmo tempo, o neopentecostalismo fornece para as massas urbanas, à margem do Estado e do capital, o sentido para a ação do mundo. Parafraseando Karl Marx, a gente pode dizer que a miséria do neopentecostalismo é, de um lado, a expressão da miséria real, e, de outro, a recusa dessa realidade. É nesse sentido que a teologia da prosperidade ou o neopentecostalismo é uma religião de negação. Não é a negação do mundo como um todo, mas é a negação da maneira como é a negação da vida tal qual ela é vivida por boa parte da nossa população nas periferias, abandonadas pela ação do Estado, no mundo de carência na área de educação, na área de saúde, na área de transporte, de segurança, etc. Este mundo de carência, de privação, que é negado pela perspectiva por essa ideia da rejeição do mundo. É este mundo de miséria que é negado e que é expresso na teologia da prosperidade. O problema da teologia da prosperidade é que a salvação ela é dependente do indivíduo e não de uma ação coletiva, de uma ação de movimento. É o indivíduo que busca a sua salvação, ele procura destacar-se daquele mundo de miséria a partir do empreendedorismo, a partir de uma ação pessoal, individual, num certo sentido até de uma ação um tanto quanto que egoísta, porque o que ele visa de fato é a salvação daquele mundo. E a teologia da prosperidade fornece todo instrumento para que esse indivíduo, ou a justificativa e a legitimação para que esse indivíduo possa agir desta maneira. Basicamente é isso que eu queria mostrar, era que é difícil a gente fazer uma crítica a esse tipo de teologia quando a gente tem diante de nós uma situação de abandono e de extrema carência, né? Porque essa teologia vem oferecendo a possibilidade desse indivíduo sair dessa situação. De um ponto de vista estritamente pessoal, aí já não é mais uma análise sociológica, mas uma opinião pessoal. O grande equívoco que eu vejo nessa teologia é a sua perspectiva estritamente individual, que não leva as pessoas a se agregarem buscando soluções mais comunitárias, soluções mais coletivas. Então, seria isso que a gente teria para dizer, ou, enfim, um pouco daquilo que a gente teria para dizer para vocês hoje. Muito obrigado.